Você foi a pior escolha que eu já fiz, meu marido disse na frente de todos. Com o coração partido, eu segui em frente e me separei. Então ele percebeu que a pior escolha foi se afastar de mim. Um momento de silêncio, por favor. Eu gostaria de dizer algumas palavras. O som do garfo batendo na taça de cristal ecoou pela sala de estar, silenciando as conversas animadas e as risadas. Meu coração se encheu de orgulho. Eu olhei para Marcos, meu marido, que estava em pé diante da lareira, com o rosto corado pelo vinho e um sorriso largo. Eu havia passado as últimas 2 semanas organizando cada detalhe daquela festa surpresa. A promoção dele para diretor regional era o grande motivo, mas no fundo, eu queria ver aquele brilho nos olhos dele, aquele que parecia ter se apagado nos últimos anos do nosso casamento. A casa estava cheia. Nossos amigos mais próximos, a família dele, a minha, e até alguns colegas de trabalho que eu mal conhecia, mas fiz questão de convidar para que ele se sentisse prestigiado. Tudo estava impecável. Desde os arranjos de flores que eu mesma montei até o buffet que escolhi a dedo. Eu estava exausta, meus pés doíam dentro do salto alto, mas vê-lo ali, no centro das atenções, fazia tudo valer a pena. Hoje é um dia muito especial, começou Marcos estufando o peito. Eu conquistei essa diretoria com muito suor. Foram noites sem dormir, viagens cansativas e decisões difíceis. Eu cheguei onde poucos chegam. Todos aplaudiram. Eu bati palmas com entusiasmo, sorrindo, para ele do outro lado da sala. Ele olhou para os convidados e então, seus olhos pousaram em mim. O sorriso dele mudou. Não era mais um sorriso de celebração, mas algo frio, quase zombeteiro. E dizem que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Ele continuou, e alguns convidados olharam para mim, sorrindo. Eu ajeitei o vestido, sentindo o rosto aquecer. Mas, para ser sincero com todos vocês, e principalmente comigo mesmo, essa frase é uma mentira. O silêncio na sala mudou de respeitoso para constrangedor em um segundo. O sorriso no meu rosto vacilou. Eu poderia ter chegado aqui 10 anos antes. A voz dele aumentou, ganhando um tom amargo. Se eu não tivesse que carregar tanto peso morto. Se eu não tivesse me acomodado em uma vida medíocre e doméstica. Meu estômago gelou. Minha mãe, que estava sentada no sofá próximo, levou a mão à boca. Marcos, você bebeu demais. Um amigo dele tentou intervir, rindo nervosamente. Não, eu estou perfeitamente sóbrio. Ele retrucou, sem tirar os olhos de mim. Eu olho para essa casa, para essa festa, e só vejo o tempo que perdi. Paula, você sempre foi a boazinha, a esposa perfeita, a dona de casa exemplar. Mas sabe o que isso fez comigo? Me atrasou. Eu senti como se o chão tivesse sumido. As lágrimas queimaram meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair ali. Não na frente de todos. A verdade, e eu cansei de esconder isso, ele disse, agora apontando a taça diretamente para mim. É que casar com você foi a pior escolha que eu já fiz. Você foi a âncora que me impediu de navegar para onde eu realmente merecia estar. Um ó coletivo varreu a sala. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. Ninguém sabia para onde olhar. Eu estava paralisada. A humilhação não era apenas uma facada. Era uma bomba que explodia tudo o que eu tinha construído por 15 anos. Eu abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, para apoiar aquele homem, para cuidar da casa, das roupas, da vida social dele, para que ele pudesse brilhar. E agora, no momento de sua maior glória, ele me descartava como se eu fosse um lixo. Eu não gritei. Eu não fiz um escândalo. Respirei fundo, engolindo o nó que se formava na minha garganta. Com uma calma que eu não sabia que possuía, caminhei até o centro da sala. O som dos meus saltos no piso de madeira era a única coisa que se ouvia. Parei na frente dele. Marcos ainda mantinha aquele sorriso arrogante, desafiador, esperando que eu chorasse ou implorasse por desculpas. Parabéns pela promoção, Marcos, eu disse, minha voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente. E parabéns pela honestidade. Se eu fui a sua pior escolha, vou garantir que você nunca mais tenha que lidar com esse erro. Virei as costas e caminhei em direção à escada. Senti os olhares de pena e de choque nas minhas costas, mas mantive a cabeça erguida. Subi para o nosso quarto. A música lá embaixo não voltou a tocar.
Ouvi murmúrios, o som de pessoas se despedindo apressadamente, o clima da festa completamente arruinado. Mas eu não me importava mais. Abri o closet e peguei 2 malas grandes. Não levei tudo, apenas o essencial. Roupas, meus documentos, algumas joias que herdei da minha avó e o pouco dinheiro que eu guardava em um cofre pessoal para emergências. Enquanto eu dobrava as peças com movimentos mecânicos, a porta do quarto se abriu. Marcos entrou. Ele parecia irritado por eu ter estragado o momento dele, e não arrependido. "O que você pensa que está fazendo?" ele perguntou, afrouxando a gravata. "Vai fazer drama agora?" "Estou indo embora", respondi sem olhar para ele. Ele soltou uma risada curta e seca. "Ir embora? Para onde, Paula? Você não tem nada. Essa casa é minha, o dinheiro é meu. Você não trabalha há anos. Você não dura uma semana lá fora sem mim." Fechei o zíper da última mala e o encarei. Prefiro dormir na rua a passar mais 1 minuto sob o mesmo teto que um homem que me despreza. "Você queria liberdade? Está livre." Passei por ele, arrastando as malas. Ele não tentou me impedir. Pelo contrário, ele se afastou, como se estivesse me dando passagem para o abismo. "Vai voltar rastejando, dinheiro acabar", ele gritou enquanto eu descia as escadas. Saí pela porta da frente daquela casa imensa que eu ajudei a decorar com tanto amor e não olhei para trás. Chamei um carro por aplicativo e fui para um hotel barato no centro. Naquela noite, deitada em uma cama desconfortável, com o cheiro de mofo no ar, eu chorei. Chorei por horas. Chorei pela Paula que eu fui, pela ingenuidade, pelo tempo perdido. Mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, as lágrimas secaram. Eu tinha pouco dinheiro, mas tinha minha dignidade. Nos dias que se seguiram, a realidade bateu forte. Alugar um apartamento sem renda comprovada era quase impossível. Tive que recorrer a uma kitnet minúscula em um bairro simples, muito longe do luxo a que eu estava. Acostumada, as paredes precisavam de pintura, a torneira da pia pingava sem parar e o barulho da rua era constante. Enquanto eu limpava o chão encardido do meu novo lar, peguei o celular. Havia dezenas de mensagens de amigos em comum, alguns perguntando se eu estava bem, outros contando fofocas. Disseram que Marcos estava dando festas todo fim de semana. Disseram que ele parecia o solteiro mais feliz do mundo, gastando dinheiro em restaurantes caros e postando fotos cercado de bajuladores. Bloqueei o número dele. Bloqueei as redes sociais dele. Eu não queria saber da felicidade dele. Eu precisava encontrar a minha. Sentei no chão da sala vazia, cercada por caixas. O que eu faria agora? Eu tinha 40 anos e um buraco no currículo. Olhei para uma das caixas que eu havia trazido, uma que eu não abria há muito tempo. Dentro dela estavam meus cadernos de desenho, meus estojos de lápis de cor profissionais e amostras de tecidos. Antes de me casar, eu era designer de interiores. Eu tinha talento, eu tinha visão. Mas Marcos sempre dizia que era um passatempo bobo, que não dava dinheiro, que eu deveria focar em administrar a nossa vida. E eu acreditei. Peguei um caderno antigo e o abri. Os desenhos ainda estavam lá, vibrantes, cheios de vida. Ideias de salas, de quartos, de espaços que acolhiam. Passei a mão pelo papel. A textura me trouxe uma sensação de conforto que eu não sentia há anos. "Você não é um peso morto, Paula", sussurrei para mim mesma, no silêncio daquele apartamento pequeno. "Você é a artista que coloriu a vida cinza dele. E agora vai colorir a sua." Naquela tarde, fui a uma loja de materiais de construção barata. Comprei tinta, lixa e alguns pincéis. Se eu ia recomeçar, começaria transformando aquele lugar triste no meu santuário. Enquanto pintava a parede de um tom suave de azul, senti algo despertar dentro de mim. Não era raiva. Não. Era tristeza. Era uma faísca. Uma vontade imensa de provar, não para ele, mas para mim mesma, que eu era capaz. Eu estava sozinha, com pouco dinheiro e o coração partido. Mas pela primeira vez em 15 anos, o pincel estava na minha mão. E eu é que decidiria qual cor a minha vida teria a partir de agora. A jornada seria longa, eu sabia, mas eu tinha acabado de dar a primeira pincelada.
Os primeiros 30 dias no meu novo apartamento foram de uma transformação silenciosa, mas poderosa. Aquele lugar pequeno e sem vida, que eu aluguei no desespero, tornou-se o meu cartão de visita. Com pouco dinheiro, usei minha criatividade. Restaurei móveis que encontrei em lojas de usados, costurei capas para as almofadas com retalhos de tecidos nobres que eu tinha guardado e pintei as paredes com cores que traziam paz e amplitude. Quando terminei, olhei para o resultado e tirei uma foto. Não era apenas uma sala decorada. Era a prova de que eu existia. Postei a foto em uma rede social que eu não usava há anos. A legenda foi simples. Novos começos exigem novas cores. Para minha surpresa, aquela foto viralizou entre os conhecidos da minha cidade. Pessoas que eu não via há tempos comentaram elogiando o bom gosto. E foi assim, de forma despretensiosa, que o telefone tocou. Era uma antiga colega de faculdade, a Helena. Ela tinha visto a foto e precisava de ajuda urgente para redecorar o quarto do bebê que estava para chegar. Paula, eu não tenho muito orçamento, mas eu amo o seu estilo, ela disse. Você toparia? Eu aceitei na hora. Não pelo dinheiro, que era pouco, mas pela oportunidade de ocupar a mente. Eu mergulhei no trabalho. Passava horas desenhando, escolhendo tons pastéis, buscando soluções baratas e elegantes. Quando entreguei o quarto pronto, Helena chorou de emoção. Você tem um dom, Paula. Você não pode esconder isso. Ela me disse, me abraçando. A indicação de Helena me trouxe outra cliente. E depois outra. Em 3 meses, eu já não passava mais as tardes chorando no sofá. Eu passava as tardes com uma trena na mão e amostras de tinta na bolsa. Eu estava cansada, sim, mas era um cansaço bom. Um cansaço de quem está construindo algo próprio. Com o dinheiro dos primeiros trabalhos, comecei a investir em mim mesma, durante o casamento, e eu tinha parado de me cuidar. Marcos dizia que a academia era futilidade e que eu não precisava de roupas novas, porque quase não saía de casa. Agora, eu fazia caminhadas diárias no parque logo cedo. O sol da manhã no meu rosto parecia queimar as inseguranças antigas. Cortei o cabelo, tirei aquele visual pesado e adotei um corte moderno, que valorizava meu rosto. Certa manhã, enquanto me arrumava para visitar uma cliente, me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não tinha mais olheiras profundas ou ombros curvados. Eu estava mais magra. Não por dieta, mas porque a ansiedade estava indo embora. Meus olhos brilhavam com uma determinação que eu achava ter perdido aos 20 anos. Eu estava bonita. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia bonita. Enquanto minha vida entrava nos eixos, o passado tentou bater à minha porta. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era ele. Marcos. Meu coração disparou por um segundo. Um reflexo condicionado do medo que eu tinha de desagradá-lo. Mas respirei fundo e abri a mensagem. Onde estão as apólices do seguro da casa? E a senha do banco da conta conjunta? Nada. Funciona nessa casa. A internet caiu e a diarista pediu demissão porque disse que não aguenta a bagunça. Você precisa vir aqui resolver isso. Eu li aquilo. E pela primeira vez, senti vontade de rir. Ele não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas. Ele apenas queria a gerente da vida dele de volta. A arrogância dele transbordava até por mensagem de texto. Ele achava que eu ainda era sua secretária de luxo. Respondi com calma. Os documentos estão na pasta azul, no escritório, onde sempre estiveram. As senhas você alterou quando eu saí, lembra? E sobre a casa, a internet e a limpeza, isso agora é responsabilidade do dono da casa. Boa sorte. Bloqueei a tela e joguei o celular na bolsa. Eu não ia deixar que a incompetência dele em cuidar da própria vida estragasse o meu dia. Naquela tarde, tive uma reunião que mudaria tudo. Uma empresária influente da região, que ouviu falar do meu trabalho milagroso com orçamentos baixos, me chamou para uma conversa. Ela queria reformar o saguão principal de seu hotel boutique. Era um projeto grande, enorme. Quando ela me mostrou o espaço e disse o que esperava, senti uma barriga. Mas não recuei. Apresentei minhas ideias ali mesmo, no improviso, falando com paixão sobre iluminação, texturas e acolhimento. Ela me ouviu atentamente. Gostei da sua visão, Paula. Ela disse, cruzando os braços. É autêntica. Não é aquela coisa copiada de revista. Eu quero fechar com você. Ela me fez uma proposta financeira. Quando vi o valor do adiantamento,
Tive que me segurar para não arregalar os olhos. Era mais dinheiro do que Marcos me dava de mesada em um ano inteiro para cuidar de todas as despesas da casa. Aceito, respondi, apertando a mão dela com firmeza. Saí daquela reunião flutuando. A primeira coisa que fiz foi passar em uma loja de departamentos e comprar um conjunto de roupas de linho e um sapato confortável, mas elegante. Eu precisava me vestir como a profissional que eu estava me tornando. Dias depois, encontrei uma amiga em comum, a Célia, para um café. Célia era uma daquelas pessoas que não guardavam segredo, e eu sabia que ela traria notícias. Menina, você está radiante, Célia exclamou assim que me viu. Olha essa pele, esse cabelo. Parece que rejuvenesceu 10 anos. Sorri, tomando um gole do meu cappuccino. Estou me sentindo muito bem, Célia. O trabalho tem me feito bem. Ela se inclinou sobre a mesa, baixando o tom de voz. Preciso te contar. Encontrei o Marcos ontem no supermercado. Foi chocante. Chocante? Perguntei, tentando parecer indiferente. Ele estava com uma camisa amassada. Parecia que tinha dormido com ela. O cabelo estava grande. A barba por fazer. Ele estava comprando comida congelada e parecia super estressado. Ele me parou e perguntou de você. Senti uma pontada de curiosidade. E o que ele perguntou? Perguntou se você estava sobrevivendo. Acho que ele esperava que eu dissesse que você estava na pior. Mas eu mostrei a foto que tiramos semana passada no aniversário da Ju. Aquela em que você está rindo segurando uma taça de champanhe. E o que ele disse? Nada. Célia riu. Ele ficou mudo. Ficou encarando a tela do celular como se não acreditasse. Deu para ver na cara dele, Paula. Ele murchou, que ele percebeu que a vida dele virou um caos. E a sua está decolando. Ele até comentou, meio resmungando, que as coisas lá em casa estão difíceis. Ninguém faz nada direito. Eu balancei a cabeça, sentindo uma mistura de pena e alívio. Ele fez a escolha dele, Célia. Eu estou apenas vivendo a minha. Voltei para casa naquele dia com a certeza de que o jogo tinha virado. Marcos achava que eu era um peso, mas estava descobrindo da maneira mais difícil que eu era a estrutura que mantinha tudo de pé. Sem mim, o mundo dele estava desmoronando peça. Enquanto isso, eu olhava para o meu calendário cheio de anotações e prazos. O projeto do hotel começaria na semana seguinte. Eu estava prestes a dar o maior salto da minha carreira. Eu não precisava de vingança. O meu sucesso e a minha felicidade eram a resposta mais alta que eu poderia dar. Mal sabia ele que aquilo era apenas o começo da minha ascensão. O sucesso do projeto no hotel não foi apenas um trabalho bem feito. Foi um divisor de águas na minha vida. Com o pagamento e a visibilidade que ganhei, dei o passo que eu sonhava desde os meus 20 anos, mas que sempre deixei de lado para cuidar da carreira do Marcos. Eu inaugurei o meu próprio escritório de design de interiores. Não era um lugar enorme, mas era meu. Ficava em uma rua charmosa, com uma vitrine grande onde eu expunha minhas composições. No dia da inauguração, eu não fiz uma festa barulhenta como as que o Marcos gostava. Fiz um coquetel elegante à tarde, para clientes, fornecedores e amigos verdadeiros. Enquanto eu brindava com minha equipe, sim, eu já tinha contratado 2 assistentes jovens e talentosas. Olhei em volta e senti uma paz profunda. Eu não era mais a esposa do diretor. Eu era a Paula, a empresária, a criativa, a mulher que construiu o próprio castelo com as pedras que atiraram nela. O meu negócio rapidamente se tornou referência na cidade. As pessoas diziam que contratar o meu escritório era garantia de bom gosto e sofisticação. Eu trabalhava muito, muitas vezes até tarde da noite, mas não era um peso, era paixão. E quando você faz o que ama, o cansaço físico é recompensado pela alegria da alma. Enquanto minha estrela subia, as notícias que chegavam do outro lado da cidade não eram boas. Eu soube, através de conhecidos que ainda mantinham contato com ambos, que a vida profissional de Marcos estava desmoronando. Parece que a liberdade que ele tanto queria lhe custou caro. Sem mim para organizar sua agenda, lembrar dos aniversários dos chefes, escolher os presentes certos para os clientes e garantir que suas roupas estivessem impecáveis, ele perdeu o brilho. Disseram-me que ele perdeu um prazo importante de uma licitação porque esqueceu a data. Disseram também que ele chegou atrasado em reuniões cruciais e que sua aparência estava desleixada.
Aquele homem, confiante e arrogante, estava dando lugar a alguém estressado e perdido. Foi numa terça-feira chuvosa que meu celular vibrou na mesa do escritório. Eu estava escolhendo amostras de veludo para um sofá quando vi o nome dele na tela. Não era uma ligação, eram mensagens de texto. Oi, Paula. Como você está? Fiquei sabendo do seu escritório. Parabéns. Eu li e não respondi. Continuei trabalhando. 5 minutos depois, outra mensagem. As coisas aqui no trabalho estão uma loucura. Sinto falta de ter alguém com quem conversar, alguém que entenda minha rotina. Será que podemos tomar um café? Sem ressentimentos, só para conversar. Eu encarei a tela. Sem ressentimentos, ele dizia. O homem que me humilhou, à frente de 50 pessoas, que disse que eu era um peso morto, agora queria um café porque estava se sentindo sozinho e sobrecarregado. Ele estava sondando o terreno. Ele queria ver se eu ainda estava disponível, se eu ainda era a mulher que corria para socorrê-lo ao menor sinal de problema. Respirei fundo e fiz o que prometi a mim mesma. Priorizei a minha paz. Não bloqueei, mas também não respondi. Apenas visualizei e arquivei a conversa. O silêncio era a minha resposta. Eu não tinha tempo para consertar os erros dele. Eu estava muito ocupada construindo meus acertos. Algumas semanas depois, chegou o convite para o Prêmio Destaque Empresarial do ano. Era o evento mais importante da nossa região, onde os maiores nomes do comércio e da indústria se reuniam. Para minha surpresa e honra, eu não fui convidada apenas para assistir. Eu fui indicada na categoria Empreendedorismo e Inovação. Preparei-me para aquela noite como se fosse para uma batalha, mas minha armadura era feita de seda e autoconfiança. Escolhi um vestido longo, azul marinho, que desenhava minha silhueta de forma elegante. Fiz uma maquiagem que realçava meus olhos e coloquei os brincos de diamante que comprei com meu próprio dinheiro. Quando cheguei ao salão de festas, os flashes das câmeras me cegaram por um... Eu sorri, posei para as fotos e entrei. O salão estava deslumbrante. Garçons passavam com bandejas de prata. A música era suave e o cheiro de perfumes caros estava no ar. Eu estava conversando com um grupo de arquitetos quando senti um olhar queimar minhas costas. Eu sabia quem era antes mesmo de virar. Girei devagar, com a taça de champanhe na mão. E lá estava ele. Marcos. Ele estava parado perto de uma coluna, segurando um copo de uísque como se fosse uma boia salva-vidas. O contraste era brutal. O terno dele parecia um pouco largo, como se ele tivesse perdido peso. Rápido demais por causa do estresse. A postura dele era curvada. Ele não estava no centro das atenções, rodeado de admiradores como na festa da promoção dele. Ele estava sozinho. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, o tempo parou. Eu vi o choque no rosto dele. Ele me olhou de cima a baixo, absorvendo a imagem da mulher que ele descartou. Ele viu meu cabelo impecável, minha postura ereta, o brilho de sucesso que emanava de mim. Eu não desviei o olhar, mantive o queixo erguido, sustentando o contato visual com uma serenidade que o desarmou. Eu não precisei dizer uma palavra para que ele entendesse. Ele viu que a mulher que ele chamou de atraso de vida estava ali, no mesmo ambiente que ele, mas em um patamar muito superior. Então, o mestre de cerimônias chamou a atenção de todos no microfone. E agora, para entregar o prêmio de revelação do ano, gostaria de chamar ao palco uma mulher que transformou o mercado de design local em tempo recorde. Paula. Os aplausos explodiram. Eu caminhei em direção ao palco, sentindo a energia da sala. Enquanto eu subia os degraus, senti o peso da vitória. Não uma vitória contra ele, mas uma vitória a meu favor. Lá de cima, com o troféu pesado e brilhante em mãos, olhei para a plateia. Vi rostos sorridentes, amigos, parceiros de negócios. E lá no fundo, vi Marcos. Ele estava pálido. Ele não aplaudia. Ele parecia ter sido atingido por um raio de realidade. Naquele momento, eu soube. Ele finalmente percebeu. Ele percebeu que toda a organização, o apoio emocional e a estabilidade que ele teve durante anos não eram um obstáculo. Eram a fundação sobre a qual ele estava de pé. E ao destruir essa fundação, ele derrubou a si mesmo. Eu fiz meu discurso de agradecimento. Falei sobre resiliência, sobre recomeços e sobre a importância de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. A cada palavra minha,
Eu via Marcos encolher, um pouco mais. Quando desci do palco, fui cercada por pessoas querendo me cumprimentar. Eu estava radiante. E Marcos continuava lá, imóvel, assistindo de longe a mulher que ele desprezou ser a rainha da noite. O destino, com seu senso de humor irônico, tinha nos colocado frente a frente para mostrar a ele a verdade nua e crua. Eu nunca fui a sombra dele, eu era a luz. E agora, que ele estava na escuridão, ele finalmente conseguia ver isso. Ele deu um passo na minha direção, como se o magnetismo do meu sucesso o puxasse. Eu via a intenção nos olhos dele. Ele ia tentar falar comigo. Ele ia tentar consertar o inquebrável. Respirei fundo, ajustei o troféu nos braços e me preparei. A noite ainda não tinha acabado, e eu sabia que o confronto final estava prestes a acontecer. Mas dessa vez, eu não era a vítima. Eu era a protagonista. Eu vi Marcos abrindo caminho entre as pessoas. Ele não caminhava com a confiança de antigamente. Ele parecia um homem tentando nadar contra a correnteza. Os convidados, percebendo a tensão no ar, começaram a diminuir o tom das conversas. Um pequeno círculo de silêncio se formou ao nosso redor, como se todos soubessem que o ato final daquela peça estava prestes a acontecer. Minha assistente tentou intervir, dando um passo à frente para bloqueá-lo, mas eu coloquei a mão suavemente no braço dela. Está tudo bem, eu disse sem tirar os olhos dele. Deixe ele vir. Marcos parou a 2 passos de mim. De perto, o estrago era ainda mais visível. Via rugas novas em sua testa e uma aura de desespero que o perfume caro não conseguia disfarçar. Ele olhou para o troféu em meus braços e depois para o meu rosto. Paula, ele disse, a voz rouca, você está incrível. Eu apenas o encarei, mantendo uma expressão neutra. Eu não sentia raiva. Não sentia ódio. O que eu sentia era uma estranha indiferença, como se estivesse olhando para um conhecido, distante que eu não via há anos. O que você quer, Marcos? Perguntei, calmamente. Ele sorriu, um sorriso nervoso e sem graça. Ele passou a mão pelo cabelo, um tique que ele tinha quando estava mentindo ou tentando manipular uma situação. Eu queria te dar os parabéns. Eu sabia, quer dizer, eu sempre soube que você tinha talento. Eu quase ri. A audácia dele era impressionante. Sempre soube? Repeti, erguendo uma sobrancelha. Engraçado. A última coisa que me lembro de você dizer sobre o meu talento foi que ele era um passatempo bobo e que eu era um peso morto na sua vida. Algumas pessoas ao redor prenderam a respiração. Marcos ficou vermelho. Ele olhou para os lados, percebendo que tinha plateia, e tentou baixar o tom de voz, dando um passo à frente para invadir meu espaço pessoal. Eu recuei um passo, mantendo a distância de segurança. Paula, por favor, não vamos falar disso aqui, ele sussurrou com urgência. Eu estava estressado naquela época. A promoção, a pressão da diretoria, eu não sabia o que estava dizendo. Eu estava confuso. Confuso? Minha voz saiu clara e firme, projetada o suficiente para que não fosse apenas um segredo entre nós. Eu queria que ouvissem. Não por escândalo, mas pela verdade. Você não parecia confuso quando pegou o microfone na sua festa e me humilhou na frente da nossa família e amigos. Você parecia muito certo de que eu era o problema. Eu errei, ele admitiu, um pouco mais alto do que pretendia, o desespero tomando conta. Eu fui um idiota, ok? Reconheço isso. Minha vida virou de cabeça para baixo sem você. A casa está um lixo. Minhas finanças estão bagunçadas. Eu não tenho ninguém em quem confiar. Eu sinto sua falta, Paula. Nós tínhamos uma história. 15 anos não se jogam fora assim. Ele estendeu a mão, como se esperasse que eu a pegasse. Como se esperasse que a velha Paula, a esposa, submissa e apaziguadora, fosse correr para salvar o marido. Eu posso mudar. Ele continuou, os olhos implorando. Me dê uma segunda chance. Vamos jantar. Vamos conversar. Podemos recomeçar. Agora de igual para igual. Você tem sua carreira? Eu tenho a minha. Seríamos um casal poderoso. Eu olhei para a mão dele estendida no ar. Depois olhei para os meus amigos, para minha equipe, para as pessoas que me respeitavam pelo que eu era, e não pelo que eu servia. Ajeitei o troféu no meu braço esquerdo e ergui a cabeça. Marcos, comecei, e o salão inteiro parecia estar ouvindo. Você disse que eu fui a pior escolha que você já fez, e durante muito tempo,
Aquelas palavras me machucaram. Elas quase me destruíram naquela noite. Eu fiz uma pausa, respirando fundo, sentindo o poder do momento. Mas hoje, eu preciso te agradecer. Ele piscou, confuso, um brilho de esperança surgindo nos olhos dele. Agradecer? Ele perguntou. Sim, porque se você não tivesse me expulsado daquela casa, se não tivesse me quebrado em pedaços, eu nunca teria me reconstruído dessa forma. Você disse que eu impedia o seu crescimento. Mas a verdade, Marcos, é que era você quem impedia o meu. O sorriso dele desapareceu. Você acha que pode voltar agora porque eu tenho sucesso? Continuei, minha voz inabalável. Porque eu estou bonita? Porque eu tenho dinheiro? Você não sente falta de mim, Marcos. Você sente falta do conforto que eu proporcionava. Você sente falta de ter uma empregada de luxo que resolvia seus problemas para que você pudesse brincar de executivo de sucesso. Paula, não é isso. Ele tentou interromper. É exatamente isso, cortei. E a resposta é não. Não há espaço na minha vida extraordinária para alguém que me tratou como um obstáculo. Eu não sou mais a sua esposa. Eu não sou mais o seu peso morto. Eu sou a mulher que sobreviveu a você. O silêncio no salão era absoluto. Marcos estava pálido, com a boca entreaberta, sem saber o que dizer. A humilhação que ele tentou me impor no passado agora voltava para ele, multiplicada, não por minhas ofensas, mas pela minha realidade. A sua partida foi a minha libertação. Finalizei com um tom definitivo. Siga em frente, Marcos, porque eu já segui há muito tempo. Virei as costas para ele. Não houve gritaria, não houve copos quebrados, apenas a elegância da verdade. Senti a mão de uma das minhas sócias no meu ombro e juntas caminhamos em direção ao bar. Atrás de mim, ouvi o burburinho recomeçar. Não olhei para trás, mas soube, pelos comentários sussurrados, que Marcos tinha ficado sozinho no meio do salão. O homem que achava que o mundo girava ao seu redor descobriu que, sem gravidade, ele estava apenas flutuando no vazio. Mais tarde, naquela noite, enquanto o evento chegava ao fim, saí para a varanda do local. O ar da noite estava fresco. Olhei para as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Eu me sentia leve. Não havia mais mágoa, nem ressentimento. A conta estava paga. Marcos tinha ficado no passado, uma lição dura, mas necessária. E eu? Eu tinha o futuro inteiro pela frente. Levantei minha taça para a lua, um brinde silencioso a mim mesma. Eu havia transformado a dor em poder, o abandono em liberdade e o fim em um recomeço espetacular. A melhor resposta para quem duvidou de mim não foi a vingança, foi a minha felicidade genuína e inabalável. E aquela felicidade ninguém nunca mais tiraria de mim.